Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo pelo menos uma vez já parou para pensar. Eram os deuses astronautas? Será que em algum momento do passado seres extraterrestres nos visitaram e nós interpretamos essa visita como sendo visita de deuses? O que você acha disso, Sr. Ufudjek? Mr. PH, saudações. Bom, eu compartilho dessa ideia. Existem muitos elementos históricos aí que remetem a essa possibilidade. E não apenas isso, né? Nós temos aí variados fatos ufológicos, contatos, abduções, em que os tripulantes falam justamente isso, né? Que eles estiveram envolvidos aí na criação da humanidade, em diversos momentos históricos aí que nós vivemos. Hoje o papo vai ser longo e profundo. E para ajudar a gente nesse bate-papo hoje, o Big Boss da editora Tábula, Sr. Douglas, e aí? E aí, galera, beleza? É uma honra estar aqui novamente nesse podcast ufológico incrível. E vai ser polêmico, porque nós vamos falar de cristianismo, inclusive. Prevejo polêmicas, então... Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos falar sobre esses antigos astronautas. Seres extraterrestres, linhas de Nazca, Moais, pirâmides, deuses ancestrais. Acredite se quiser. Eram os deuses astronautas. É um tema assim que todo mundo, uma vez ou outra, já esbarrou na história das pirâmides, sejam dos Moais da Ilha de Páscoa ou as linhas de Nazca. Mas essa história, ela ganhou corpo e fama com o livro Eram os Deuses Astronautas, do suíço Erich von Däniken. Ele lançou esse livro em 68 e... a partir daí, muitas pessoas começaram a abrir os olhos para essas teorias, que a gente foi visitado no passado por seres extraterrestres e essas visitas resultaram em, religiões, em seitas. A gente considerou esses seres extraterrestres como deuses. Então, vamos começar a partir daí. Sr. Ufudjek, essa história do Eram os Deuses Astronautas. Vamos começar ali, porque tem muita coisa pra gente falar, mas qual que é a sua opinião, assim, principal disso? Você acha, assim, que a gente teve esse tipo de influência na nossa história de seres de fora? Dentro do que eu já analisei, estudei, li, me informei, vi, etc., né? Eu tenho essa convicção de que sim, nós tivemos influenciados, né? Talvez até originados por esses seres de fora. E eles estiveram aí em variadas situações, em variados momentos, ajudando a humanidade de alguma forma. E isso criou aí algumas religiões, digamos assim. Alguns elementos ufológicos foram transformados em algo divino ou demoníaco. Foram interpretados de acordo com o conhecimento da época, de cada cultura, e como eles não sabiam que havia um universo como a gente conhece hoje, tudo, e que havia outros mundos habitados, para eles eram deuses, que era, digamos assim, a realidade que eles tinham, né? É o que eles consideravam real. Então eu acredito que sim. Dá para citar alguns exemplos aí, né? A história de Beppe Cororoti, né? Aqui no Brasil, ali no Xingu, que um homem teria vindo numa barca voadora, ensinado os homens ali sobre agricultura, sobre pesca, sobre previsão do tempo, meteorologia, como escolher bem as épocas de plantio, vários conhecimentos ali que ajudou o povo, né, ali daquela região. E isso não é exclusivo ali, tem povos do mundo inteiro, povos antigos, povos nativos, relatando basicamente a mesma coisa. E não apenas isso, né, na Bíblia também tem algumas coisas assim, né, falando sobre seres que vêm do céu, interagem com seres da terra e tudo. Então, para mim isso aí é muito claro e muito certo. Jackson, eu também tenho esse mesmo pensamento, que pra mim é óbvio
que as religiões e as coisas que a gente tem, assim, escritas de muito tempo atrás são de relatos ufológicos. Eu só não consigo provar, mas para mim, assim, é muito óbvio quando a gente lê ali, principalmente se a gente for usar a visão da época que foi escrito, que são coisas, assim, claramente ufológicas. Mas até o Douglas citou no início sobre o cristianismo, sobre o envolvimento dos jovens na Bíblia, naquele período todo ali, mas essa parada começa muito antes. A gente já viu, inclusive, indícios, e a gente já comentou isso aqui no podcast, que, de repente, a raça humana é fruto de uma hibridização ou de um aprimoramento genético que já vem sendo feito há muito tempo. Isso é relatado em vários casos ufológicos, né? Caso Carran, por exemplo, os aliens falaram especificamente isso, que a humanidade veio de fora. Foi implantada aqui na Terra uma forma de colonização, digamos assim, né? E não é o único caso em que isso acontece, são vários casos. O caso Lucy Galucci, ocorrido em Santa Anésia, no estado do Rio de Janeiro, finalzinho da década de 50, tem isso. Aquela figura estranha apareceu para a moça que estava lendo na beira da represa, na beira do lago, e falou basicamente isso, que povos de outras estrelas vieram para cá, colonizaram, depois o contato foi perdido, e eles ficaram, povos do céu, né, digamos assim, ficaram apenas como observadores, e que um dia esse contato vai ser restabelecido. Assim, vamos lá, só pra gente separar o joio do trigo pra quem tá nos escutando, né? A Discovery, tempo atrás, ela tem explorado bastante essa questão dos deuses anciões, né? Dos deuses astronautas em um programa específico, que tem até aquele... Ai, como é que é o nome dele, gente? Me ajudem. Que tem aquele cabelo bem doidão. Jorge Tsoukalos. Pra ele, tudo alienígena, né? Tudo alienígena. É o alienígena do passado. Ô, Douglas, Isso. eu vou te interromper rapidinho, só pra me contar uma parada aqui que a maioria dos ouvintes não sabe disso. E eu já te deixo você continuar. Desculpa te interromper. Mas Não, aqui, coisa de uns 3, 4 meses atrás, o Discovery Channel entrou em contato comigo através do Thiago Tiquete, que me indicou lá, que ia ter uma conferência, como é que eu posso dizer, uma live ali com o Tsoukalos, que a gente poderia fazer perguntas relativas à próxima temporada que vai estrear do Alienígenas do Passado. Que legal! E se eu teria interesse de participar. But my English sucks, do you know? Mas beleza, eu topei, eu falei, não, vambora e tal. E o Ribas também foi convidado. Engraçado demais, que aí tinha muita gente. Legal. Tinha muita gente assim na fila quando entrou lá. Aí eu virei pro organizador e falei assim, cara, olha só, tem muita gente. Eu vou perder meu dia inteiro aqui se eu ficar aqui esperando e posso nem ser chamado pra falar com o Tsoukalos. Se você me der certeza que eu participo, eu vou aguardar aqui minha vez direitinho tudo. Agora, se eu ficar aqui esperando, porque tava marcado o negócio pra começar às 2 horas da tarde. Se eu ficar aqui esperando até 7 horas da noite e não gravar, é frustrante. Ela falou assim, não, você quer participar mesmo? Então você vai ser o primeiro. Aí eu, putz... Então, beleza, vambora. Maldita boca. Pois é. Aí começou o programa lá e tal. Aí entrou primeiro um cara que era, acho que provavelmente era o apresentador do History chileno, alguma coisa assim. Ele começou a apresentar que ia ter nova temporada Alienígena do Passado e tal. E tava lá com o produtor e o mentor do programa, o Jorge Tsoukalos. E ufólogos de várias partes do mundo iam fazer perguntas a ele sobre a nova temporada. Chamou um cara lá, que era, acho que era colombiano, conversou com ele. E eu fui logo em seguida. E eu fui apresentado como Paulo da revista UFO. Aí conversei com ele todo atrapalhado e tal, mas saiu, fiz a pergunta, ele respondeu, foi muito legal. E o Ribas estava logo na sequência. Eu conversei com ele, ele me respondeu e tal, entrou um outro cara, e logo depois chegou o Ribas. Aí quando ele foi chamar o Ribas, ele chamou o Fernando Ribas da imprensa mexicana. Ele foi muito engraçado. Eu imagino. Pois é, eu acho que eu tenho esse vídeo ainda, que me salvaram e me mandaram. Eu vou ver se eu deixo na descrição do episódio, se eu conseguir, ou então pelo menos um trechinho lá no Instagram. Porque, o que eles falaram? Que a gente ia gravar isso e eles iam escolher alguns trechos ali pra poder divulgar pra nova temporada. Só que eu acho que essa divulgação foi feita fora do Brasil. Porque o apresentador falava em espanhol, a maioria tava lá em espanhol, entendeu? Então, eu acho que essa divulgação foi pra uma estreia fora do Brasil. Por isso que a gente não teve nem notícia nem nada. Aí depois, um tempo depois, eles entraram em contato comigo de novo pra participar do mesmo esquema daquele Mistérios Revelados, do History também. Só que eu não quis participar e o Ribas foi sozinho. O Ribas, pô, mora no Canadá, mandou bem demais, né? Mas desculpa te interromper, só que você citou o Tsoukalos aqui e eu não podia deixar de falar isso. Baita case. Muito legal. Acha isso e põe no YouTube, por favor. Eu vou procurar. Eu vou procurar ver se eu acho. Tá bom, tá bom. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, nós, assim, como pesquisadores, né, pra gente dar uma seriedade na nossa conversa, a gente tem que primeiro pensar que o que ele faz no programa é legal, é divertido, mas é uma muleta.
A gente colocar que tudo na conta dos alienígenas é tirar muito da produção humana, muito da força humana, né, da capacidade do ser humano de fazer coisas fantásticas, e dar um tapa na cara de muito antropólogo e de historiador sério que fazem pesquisas, etc. E tudo que a gente tem um mínimo de dúvida a gente faz, é o alienígena. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas existem algumas questões que até hoje a ciência, os pesquisadores, eles realmente têm dificuldade de responder, sabe? Vamos lá, assim, só 4 coisinhas bem rápido. Primeiro, se vocês pegarem a produção religiosa dos povos da Índia, se pegar a produção cultural e religiosa dos povos sumérios e boa parte do que foi feito no Egito e no México, com os olhos que nós temos hoje, é impossível tu não ver, ler aquilo e tu não começar a relacionar aquelas virmanas a discos voadores, a tu relacionar os deuses deles a astronautas com roupas tradicionais de astronautas de hoje, sabe? Então, por mais que talvez a gente esteja elastecendo a interpretação, é muito difícil não relacionar, porque nós temos ali posições de naves e por aí vai. Então quando a gente começa a ver as interpretações, a coisa fica mais interessante. Então, aquilo que a gente vê um claro retrato de um foguete, eles dizem que é um dragão soltando fogo. Que nós é um foguete soltando o combustível para subir aos céus, correto? Sim, mas aí a gente vem... Por isso que eu acho que são ufológicos. A gente tem essa visão hoje porque a gente já viu um foguete, já viu um avião, já viu um objeto que voa. Eles não. Eles não. Então, a explicação deles é ter que ser a mais próxima possível da realidade deles. Eu vou dar um exemplo, rapidamente aqui, de como que surgiu a lenda dos dragões. Acharam fósseis de dinossauros, répteis gigantescos, e eles começaram a alongados, né? Sim, pescoços alongados, e eles começaram a especular que aquilo eram coisas que existiam ainda. E dali surgiu a lenda dos dragões. Foi basicamente daí, porque eles viram aquilo e interpretaram como sendo dragão. Até pouco tempo atrás, eu não me lembro se é o Brotossauro, um dos dinossauros que a gente conhece, que é bem famoso, ele não existe. Ele, na verdade, ele foi a junção de alguns fósseis que eles montaram errado e criaram um dinossauro que não existia. Que, na verdade, ele era outro dinossauro. Se vocês pesquisarem aí, tem uma coisa assim, que um dinossauro que a gente deu até nome e na verdade ele não existe, ele é outro. Ou seja, naquela época eles encontravam às vezes só o pescoço e o tronco, por exemplo, que já era gigantesco, não encontrava patas, achava que era uma serpente gigante, sabe? Eu não vou nem entrar muito nesse assunto com você agora não, porque nós vamos lançar um episódio de criptozoologia sobre dinossauros e animais da criptozoologia que se supõe serem dinossauros. Tem muitos exemplos, é um assunto muito legal, então nós vamos segurar esse papo aí. Mas isso que eu tô dizendo sobre a questão da nossa falta de conhecimento, e quando a gente adquire o conhecimento, a gente cria um sistema de interpretação melhor, por isso que a gente consegue olhar as coisas de antigamente e dizer, olha, opa, isso aqui tá parecendo um astronauta, né? Isso aqui tá parecendo uma nave. A gente pode trazer um exemplo muito próximo de nós, que é agora da década de 50. Várias ilhas do Pacífico, que eles eram extremamente isoladas. Com a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ter contatos com exército, com naves... Aviões de guerra, comida que chegava em caixas. E depois de algumas décadas, nós tivemos casos de comunidades nativas dessas ilhas que adoravam esses deuses que mandavam comida pra eles. Faziam réplicas de aviões, cara, de palha, de tudo, sim. Se vocês jogarem na internet a palavra John Frum, F-R-U-M, John Frum, vocês vão ver que é um deus militar, sério, é um soldado, que é adorado como deus, numa ilha do Pacífico, que não me falha a memória, é da Ilha de Tana. Acabei de olhar aqui. Sabe? Então, assim, nós não estamos falando de uma coisa muito antiga. Agora tu imagina 2 ou 4 mil anos atrás. Pois é. Inclusive, esse trecho que você citou é o trecho que abre o documentário Eram os Deuses Astronautas, que foi feito em cima do livro do Eric von Däniken. Eu vou deixar esse documentário, ele tem inteiro e dublado no YouTube. Eu vou deixar na descrição do episódio, eu volto a lembrar vocês no final do episódio. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para vocês assistirem esse documentário completo. Essa história que o Douglas acabou de contar é a história que abre o documentário. Você está ouvindo? Acredite, se quiser.
Vamos lá que hoje o papo ainda é muito longo, a gente deu esse breve início aí. Eu não sei nem se eu vou entrar dessa vez na parte do cristianismo, tá? Porque a gente já fez 2 episódios aqui sobre OVNIs na Bíblia e o livro de Enoque. Então quem tiver curiosidade, volta no nosso feed aí e escuta lá com mais detalhes. Então eu vou deixar essa parte um pouco de lado e vou abordar uma outra parte. Eu queria começar pelos mais famosos que a gente não tem como não fazer analogia com seres extraterrestres que visitaram a gente. Eu queria começar com as pirâmides do Egito. A cultura egípcia em si. A gente vê muito ali as pirâmides, que, como que eles construíram? É impossível eles construírem naquela época, não tinha o material. Mas eu só gostaria de lembrar todo mundo que está escutando que pirâmide é a forma mais rápida e fácil de você construir uma estrutura alta, principalmente antigamente. Então, às vezes, eles mesmos construíram as pirâmides para tentar chegar mais próximo de alguma coisa que vinha do céu. Eu não vou entrar no mérito aqui que as pirâmides foram feitas por alienígenas, eu tenho muito minhas dúvidas disso, muito mesmo. Eu acho que aquilo ali é um feito da engenharia humana da época, sim, do esforço humano, sim. Mas o que vocês acham disso? Senhor Ufudjek, já vou começar summonando você, depois eu passo a bola pro Douglas. Qual que é a sua opinião sobre a cultura egípcia ali? E teve algum envolvimento, na sua opinião? Cara, a questão do Egito já é um pouquinho mais complicada. Pelo seguinte, tem toda essa alegação de que as pirâmides foram construídas por alienígenas e tudo, e que existe uma figura lá no templo de Abydos, em que você vê um desenho em forma de helicóptero, outro em forma de tanque de guerra, outro de submarino, etc. E usam isso para citar que o Egito tinha tecnologia ou acesso a tecnologias altíssimas no passado. Eu vejo por outro lado, eu não vejo uma relação direta entre o fenômeno ufológico e o antigo Egito, assim, de imediato, né? A questão das pirâmides, eu acredito que foi obra humana, mas com conhecimento muito antigo, provavelmente de origem da Atlântida, algo assim. E em relação a essa figura que eu citei, ela tem uma explicação bem simples e bem concreta, bem fundamentada, que é essa sobreposição de hieróglifos. Inclusive, eu fiz um estudo a respeito, eu identifiquei quais são os hieróglifos, como foi sobreposto e tudo. Então, essa figura que o pessoal coloca não tem nenhum fundamento ufológico nela, digamos, né? E eu desconheço qualquer outra figura que represente OVNIs no Antigo Egito, né? Essa é uma exceção que foge à regra de outros povos antigos, né? Sim, inclusive, quando eu tava montando pra gente gravar isso hoje, eu fui lá num site, não sei se você conhece, Fenômeno. Tem um pouquinho de material lá. Nunca ouvi falar. Não, depois você procura. É bacana. Tem um pouquinho de material ufológico lá. E lá tem uma matéria que se chama O Segredo de Abydos. É assim mesmo. Exato, foi esse que você acabou de citar, que lá mostra esse trabalho que o senhor Ufudjek fez. Então, o link também desse mistério de Abydos estará na descrição para vocês irem lá ver, que às vezes a gente vê uma coisa ali desenhada e tem uma interpretação, é uma nave, e às vezes não é. Mas, Douglas, vamos lá, antes de puxar para outro tema, sua opinião do Egito aí. Vamos ver se você vai contra o que o senhor Ufudjek diz. Não, eu concordo perfeitamente com o Ufudjek. Inclusive, muita gente fala que, porque tínhamos muitos escravos. Os arquivos históricos da época até dizem que não eram escravos, eram trabalhadores pagos no Egito, exatamente para fazer esses trabalhos faraônicos, né, dos faraós, etc. Como eu falei, a gente não pode, muitas vezes, subestimar a capacidade humana e da força de trabalho humana para fazer coisas gigantescas. O que me deixa cabreiro, e aí, principalmente eu, como leigo, né, vendo a questão do Egito, não é a construção em si, mas os motivos da construção e a disposição destas construções. Porque existe uma, digamos, coincidência onde várias civilizações que são separadas por continentes, inclusive, como os maias e o povo egípcio e lá na Índia, eles acabam muitas vezes fazendo construções para as mesmas estrelas, para as mesmas constelações, entende? Não é de estranhar que uma civilização ache que os deuses estão nos céus, né? Que os deuses estão nas estrelas. E o mistério do que é uma estrela e aqueles brilhos que vêm à noite. Mas por que aqueles mesmos grupos de estrela? Por que aquelas mesmas histórias dos mesmos tipos de divindades? Então, o que me dá uma pulga atrás da orelha é por conta desta homenagem muito parecida que muitas civilizações ao longo de milênios, geograficamente extremamente distantes, têm as mesmas homenagens, as mesmas disposições, às vezes até a mesma proporção de construções em civilizações tão distantes.
Então será, aí é uma pergunta, será que não é a mesma civilização, a mesma cultura, os mesmos seres intervindo nessas civilizações tão distantes e dando as mesmas inspirações, entende? É isso que me deixa cabreiro nessa história toda. Cara, isso aí que você falou é muito interessante mesmo. Faz a gente pensar que podem ter sido obras humanas, que muita coisa que a gente vê ali em hieroglifos e tal tem uma interpretação errada, mas eu já vou puxar essa bola para a parte de hieroglifos em cavernas, desenhos ali rupestres. Tem muita representação de desenho rupestre de seres claramente ali não humanos. Tem representação de greys, cara, de naves em desenhos pré-históricos. Qual que é a opinião de vocês disso? Fazendo uma ponte rapidinho do que você está falando, se vocês pesquisarem, eu não digo nem agora hieróglifos e tal, porque a gente podia estar falando talvez de uma forma de desenho mais rudimentar, mas se vocês pesquisarem, agora, início do século XIX, tem um ocultista chamado Aleister Crowley, e o Crowley, ele disse que ele recebeu uma entidade que é Aiwass, acho que é assim que se é, A-I-W-A-S-S, Aiwass, acho que é assim que se escreve. E ele recebeu essa entidade que acompanhou ele, meio que ditou até o livro da lei, etc. E ele fez o desenho dessa entidade, sabe? Se tu botar na internet, tu encontra facilmente esse desenho. Gente, pra nós que gostamos de falar sobre ufologia e tal, ele desenhou um Grey. É isso que eu falo. Desculpa te interromper. A gente pega também desenhos ali em cavernas pré-históricas e é claramente um Grey. O que eles teriam ali visto naquela época para eles interpretarem como sendo um Grey? O que teria naquela época ali para eles colocarem aquela descrição? Seria um outro povo, uma outra cultura ou realmente alguém de fora? Porque ali no Egito a gente já tá falando de um pessoal mais, digamos assim, avançado em relação ao pessoal pré-histórico. Então poderia ser algum efeito, alguma coisa construída e a gente interpretou errado, igual o Jacques falou, esses cruzamento de símbolos ali que dá uma interpretação errada. Mas eu acho que nas cavernas, não. Você vê ali claramente que tem grupos de humanos caçando animais parecidos com cervos, caçando até preguiças gigantes, eles se reunindo pegando peixes. E tem um grupo lá que mostra uma nave, um disco voador clássico e Greys. O que eles viram pra poder, saca, ter aquilo? Pra mim, cara, claramente eles tiveram contato e colocaram aquilo lá. Porque aquilo ali é como se fosse o jornal deles, é o diário deles. Coisas do dia a dia são retratadas ali na parede da caverna. Eles poderiam ter feito um braço gigante. Eles poderiam ter feito uma perna gigante. Por que a cabeça que é grande? Por que o olho é tão grande proporcionalmente à cabeça, quando nos animais eles fazem o corpo, a cabeça e os olhos proporcionais? Exato. Se você tem ali, da mesma cultura, daquele mesmo povo, desenhos da mesma caverna, da mesma tribo, mostrando eles caçando, eles pescando, animais da região, e você tem um outro grupo de desenhos ali do lado desses que mostram esses seres, não é a representação deles de humanos. Porque os humanos estão representados do outro jeito, da forma que eles sabem que é. Então, cara, isso aí é uma coisa que ninguém tira da minha cabeça. Que sim, a gente já é visitado e tem muito tempo que a gente é visitado. Ainda nessa linha de coisas antigas que a gente não sabe explicar. Linhas de Nazca. A gente já falou aqui das linhas de Nazca em alguns episódios, que inclusive foi no episódio das múmias de Nazca, que tem a ver com essas linhas. São representações gigantes de lagartos, de plantas, de objetos, de pessoas e de coisas que não existem na região, representadas em figuras que só podem ser vistas do céu. Gigantes. A gente tem ali beija-flores gigantes, baleias gigantes, macacos gigantes. Novamente, a gente está falando de uma região desértica que não tem baleia ali. Não tem. Por que essas representações tão grandes assim, que só podem ser vistas do céu, e de coisas que não são comuns da região? A gente tá falando, de novo aqui, de milhares de anos atrás. Eles não podiam, sei lá, pegar um jornal e ver uma figura de uma baleia de uma região que não tem. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Cara, isso aí é realmente algo intrigante, né? Como é que eles teriam acesso a esse tipo de figura, esse tipo de criatura que não era da realidade deles ali, né? E fazendo uma representação para ser vista do alto. Isso realmente é algo intrigante, né? Bem intrigante. E a gente cruza ainda, Jacques, com essa história das múmias ali, que recentemente o Malsan apresentou umas múmias ali, que ele alega serem extraterrestres. De início, todo mundo julgou aquilo ali como sendo uma farsa. Novamente, nós temos um episódio sobre isso que chamam-se As Múmias de Nazca. Então, quem quiser mais detalhes, corre lá. Mas o meu fato é que, juntando essas múmias estranhas com essas ligas ali, como que você não faz uma relação que eles tiveram contato com alguma coisa de fora há um tempo atrás? E que essas coisas conviveram com eles, morreram ali e foram sepultadas ali. Eu vou um pouquinho mais longe. Será que essas marcações no chão, será que esses desenhos não eram para atrair de volta esses seres, para buscar os que ficaram aqui? Alguma coisa
nesse sentido? Eu tenho uma... Não é uma teoria minha, né? Eu adoto essa teoria, digamos assim. É muito normal em qualquer cultura que a gente tenha algum tipo de divindade, a gente querer se aproximar dessa divindade, né? Imitar essa divindade, tentar ser parecido com ela e por aí vai. Então, assim, por algum motivo, tanto algumas pessoas no Egito quanto em algumas tribos pré-colombianas, por algum motivo eles enfaixaram a cabeça de crianças para que a cabeça ficasse mais alongada. Tá, mas nesse caso das múmias não são crianças. Não, mas assim, mas só que nós temos culturalmente... Sim, entendi. Algumas tribos, então, tipo assim, por que eles faziam isso? Por que essa homenagem? Por que em civilizações tão distantes eles querem homenagear um deus ou uma entidade de cabeça alongada, entende? Cara, você conhece uma tribo, acho que é africana, é chamado Tribo das Mulheres Girafa? Sim. Elas colocam anéis de aço, de metal no pescoço e vão aumentando esses anéis, para ficar com o pescoço muito alongado. E na região existem desenhos rupestres de criaturas parecidas com greys com pescoços grandes. Eu não falo que essas atuais de hoje fazem isso para homenagear esses seres, mas essa tradição se iniciou há muitos anos atrás. Houve um motivo, né? Houve um incentivo. Exato. Esse motivo principal pode ter se diluído ali com o tempo, se perdido, e ficado um costume daquela tribo de fazer isso. Mas por que eles começaram a fazer isso? Será que ia ficar parecido com os desenhos rupestres daqueles seres que estão representados lá? Será que eles tiveram contato com esses seres? Exato, e te digo mais, assim, ó, eu sei que a gente não vai falar muito da questão do cristianismo, mas dentro da Bíblia nós vamos ter várias informações e tradições que, no olhar mais científico, é impossível dissociar com questões alienígenas. Por exemplo, o disco voador, para nós é claramente um disco voador, mas é um anjo relatado por Ezequiel, sabe? Rodas dentro de rodas. A ideia de que Elias foi para o céu, foi assunto ao céu junto com Deus. Foi uma carruagem de fogo que levou ele. Douglas, o Monte Sinai pegando fogo, e Moisés sobe de lá e conversa com Deus no Monte Sinai pegando fogo, que estava envolvido em chamas. E quando Moisés olha para a face de Deus, o brilho é tão grande que ele cai por terra, sabe? Desfalecido. E falando de Moisés ainda, abertura do Mar Vermelho. Você já leu um livro que chama Astronautas de Jeová? Não, nunca. Esse livro, ele é do... J.J. Benítez. Isso, obrigado, Jackson. Esse livro é do J. Benítez. Sim, já li. Operação Cavalo de Troia eu já li. Exato, é o mesmo autor. A Operação Cavalo de Troia é uma ficção. Se supõe que seja uma ficção, né? Ele fala como se fosse pra quem não conhece esse livro... É um viajante do tempo que vai na época de Cristo. Isso, e aí ele traz relatos como se ele estivesse divulgando uma carta, né? E aí ele fala que Jesus é um híbrido, que o anjo que apareceu, na verdade, era um alienígena com um jetpack, aí as pessoas entenderam que era um anjo, e aí por aí vai. Esse livro, Os Astronautas de Jeová, ele pega justamente esses pontos do Novo e do Velho Testamento e que se supõe que sejam passagens ufológicas. Então ele cita a Maria tendo Jesus virgem. Ele coloca como sendo uma inseminação artificial, uma hibridização. A abertura do Mar Vermelho, ele coloca ali como sendo uma repulsão magnética que afastou o mar para eles passarem. O Monte Sinai, pegando fogo. A Arca da Aliança, ele fala que era uma espécie de rádio para você conversar com Deus. Inclusive, na Bíblia, fala-se que a Arca da Aliança era um instrumento para se comunicar com Deus. Isso não é só da ficção, na Bíblia tem isso. Se é pra gente dar uma viajada nesse período aí, tem umas coisas legais. A Arca da Aliança, ela não ficava entre o público, ela ficava num local especial, e os sacerdotes, para poder se aproximar dela, tinha que botar roupas especiais. E quem se aproximava da Arca da Aliança sem essas roupas, morria, as unhas caíam e os cabelos caíam. Gente, nós estamos falando de uma coisa radioativa. Exatamente. Entende? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conversei já com o Jackson, a gente já citou isso aqui em vários episódios. Todo episódio, o que aparece alguma coisa assim mais ligado à religião, a gente faz essa analogia. Porque não tem como, cara, você não fazer. Eu acho, inclusive, uma explicação muito mais, assim, plausível do que, sei lá, é difícil falar isso, porque Deus ali é colocado na Bíblia como uma energia, uma força, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Se a gente for seguir a risca que está escrito na Bíblia, que Deus é o Criador de tudo, que Ele que é o Criador universal, Ele não é terrestre, Ele é extraterrestre. Sim, em Jó, bem no iniciozinho, antes do pacto entre
Deus e o diabo para fazer as tentações de Jó, lá tem um texto que diz bem assim, houve uma espécie de concílio no céu e vários representantes vieram até lá e Deus pergunta quem era ele diz, eu vim lá das bandas da terra. E aí ele fala, e o que tem lá? Tem Jó, que é a pessoa mais, assim, ou seja, muitos estudiosos falam que este concílio é um concílio de civilizações, sabe? Ou seja, não teria sido só a Terra a única criada por este Deus, entende? Teriam sido criadas várias outras civilizações e cada qual com seus representantes, sabe? Então, assim, algumas religiões mais modernas, elas adotam mesmo, né, a ideia do Deus alienígena mesmo, né? Como eu acho que Xerã, acho que é uma, aquela da cientologia também adota a ideia de um Deus alienígena com UFOs e tudo mais, entende? Mas as mais clássicas, né, como o cristianismo, o islamismo, ela não adota isso, obviamente, mas a natureza da deidade maior, ela, consequentemente, ela não é terráquea, né? Ela é um ser fora daqui. Alienígena no sentido da palavra, não necessariamente como a gente conhece. Cara, é exatamente esse o ponto. Se a gente tá falando ali que Deus criou tudo e tal, ele não vem de fora, ele veio de onde? Aí começa aquela série de perguntas. Se ele não é daqui, ele criou tudo? Quem criou ele? Ah, mas ele se fez assim. Cara, como assim ele se fez? É um conceito muito, assim, difícil pra mim de às vezes eu aceitar. Continuando agora, nessas coisas que existem na Terra aqui que a gente não sabe explicar, tem uma que sempre me fascinou, principalmente depois que eu descobri um pouco mais sobre elas, que são os Moais da Ilha de Páscoa. Ali a gente sabe que é uma ilha no meio do oceano, bem isolada, com pouquíssimos recursos naturais e que existem cabeças de pedras gigantescas, todas voltadas para o mar na ilha. Elas não estão, tem algumas no centro da ilha, mas a grande maioria delas estão na orla da ilha. E o interessante é que durante muito tempo se especulou que fossem apenas cabeças. Mas quando foram fazer escavações e desenterrar uma dessas cabeças, descobriu-se que tinha um corpo gigante enterrado ali, cara. Então vamos lá. Novamente eu vou jogar a bola pra vocês. Eu vou começar pelo senhor Fujek novamente. Senhor Fujek, Ilha de Páscoa e os Moais. O que o senhor tem a dizer? Cara, eu fiz um vídeo recente no canal sobre a Ilha de Páscoa. E dentro da pesquisa que eu desenvolvi para fazer esse vídeo, né, eu encontrei muita informação a nível científico documentando a criação dessas estátuas, né? Desde o processo de esculpir a estátua até o processo de levar elas até o local onde elas iriam ficar. Existe ali toda uma evolução, digamos assim. As estátuas mais antigas, elas eram menores e mais simples, e aí cada povo que ia fazendo aquilo, isso foi no período de uns 800 anos aproximadamente, eles foram incrementando mais, né? Melhorando a técnica e produzindo algo mais bonito e mais elaborado. Mais ou menos assim como era no Egito, né? O rei novo, ele sempre queria ser mais grandioso que o rei anterior. Então, no caso da Ilha de Páscoa, era a mesma coisa, digamos assim. O grupo que fazia a estátua queria fazer melhor do que já tinham feito antes. Então, sempre havia essa competição para fazer algo grandioso. Mas como que era essa questão aí? Na Ilha de Páscoa havia, se não me engano, 12 clãs. Cada clã tinha o seu líder e havia um líder máximo da ilha, que era, digamos, um rei, né? E aí cada clã tinha o seu espaço lá, né? E eles criavam essas estátuas e colocavam lá essas estátuas, que eram representações de reis antigos, que estariam ali para proteger cada clã. E aí você vai ver as estátuas, geralmente elas estão viradas para a sede do clã, onde esse clã habitava. Então existe ali todo um significado simbólico em tudo isso. E aí você vai ver a representação desses reis. Os antigos tinham o nome de cada estátua, né? Qual rei que elas estavam representando. E aí você observa os detalhes nas estátuas. Por exemplo, a mão de cada rei, ela era uma mão assim com unhas compridas, por exemplo, uma mão bem cuidada, que indicava que eles eram realmente reis, não eram pessoas simples, que o rei, ele não fazia nada, ele só mandava. Então, ele tinha a mão sempre bem cuidada, as unhas bem feitas, né? Diferente dos operários, que tinham sempre a mão desgastada por causa do trabalho na lavoura, na pesca,
nas próprias estátuas e nas outras atividades, né? Então ali, nessa questão da Ilha de Páscoa, eu vejo como criação humana dentro de um rito religioso, mas não ufológico. Seria algo humano, da cultura humana, da cultura deles ali. Até complementando o que o Fujack trouxe, que não me falha a memória, acho que é Rapa Nui, né? Isso. Isso, e inclusive tem uma coisa interessante, por conta dessa questão dos Moais, eles usavam os troncos das árvores, né, para poder arrastar eles, né, de um ponto ao outro, e essa cultura de fazer os Moais e tudo mais, ela causou um grave impacto ambiental na ilha, tanto que a ilha praticamente não tem árvores. Ela é terra arrasada. Por conta desse trabalho, né, que eles faziam, eles dizimaram praticamente todas as árvores da ilha. Ô Douglas, interessante você colocar isso aí, porque as lendas ali da região falavam que essas estátuas, elas andavam até os locais que elas estão hoje, que elas foram andando até lá, que as estátuas caminhavam. E muito tempo especulou, é alienígena com raio, que não sei o que e tal. Mas recentemente mostraram ali que esse andar era feito com troncos. Igual você falou, eles cortavam troncos, colocavam no chão, amarravam cordas e iam puxando de um lado e o outro a estátua, e ela ia se deslocando ali diagonalmente sobre os troncos, dando a impressão que ela estava caminhando e os troncos rolando e eles iam levando. Tipo, andando igual o pato, né? Exato, e é uma coisa assim, que você vê o vídeo, o pessoal recriando isso, parece que a estátua tá andando, muito. Então, os povos antigos colocaram lá que a estátua andava porque ela realmente andava, mas não da forma que a gente imaginava, com naves, alguma coisa assim, entendeu? O que eu acho, assim, nessa história toda, é que, assim, se nós partir da premissa de que os alienígenas existem e que eles nos visitaram, acaba caindo algumas fichas na nossa história que vai ficar muito difícil nós não analisarmos certas passagens, certos momentos que nós demos uma interpretação para algo que acaba não sendo uma inspiração desses seres, dessas criaturas que vieram do céu e por algum motivo tiveram contato conosco. Porque por mais que exista, o próprio Carl Gustav Jung falava, né, da questão do inconsciente coletivo, por mais que exista esse inconsciente coletivo que liga todas as pessoas no planeta, por conta da nossa mesma base genética e a nossa mesma, que acaba dando explicações semelhantes, é muito, muito estranho as conexões históricas e de mitologia das grandes civilizações. Porque, por exemplo, quando vocês pegam a mitologia de povos nativos brasileiros, por exemplo, eles não têm essa estrutura de um deus pai, de uma deusa mãe, ou de um deus pai que tinha um irmão ou um filho que traiu e aí, consequentemente, teve uma guerra, sabe? Eles têm outra história para contar a origem de tudo. Mas quando pega as grandes civilizações de um período histórico mais próximo, como os egípcios, os gregos, pouco antes os sumérios, os próprios maias, essas civilizações maiores, tu acaba notando que todos eles têm a mesma história. Um deus X tinha um filho, ou um pai, ou um irmão Y, que brigaram por inveja e teve uma guerra e todos eles vieram do céu, ou moram no céu. Assim é Zeus e Hades e um pouco antes os seus pais, que eram como Cronos e por aí vai. Assim é Horus, Sete e toda aquela estrutura egípcia. Assim é Odin e Loki. Assim é Deus e Lúcifer, sabe? São sempre as mesmas histórias, sempre essa guerra no céu, sempre os deuses vindo de lá. Vocês já assistiram, eu vou puxar esse aqui, não tem tanto a ver com o que a gente está conversando, mas tem um trecho nesse documentário que é bem isso que você falou. Já assistiram um documentário chamado Zeitgeist? A primeira parte desse documentário, ela fala justamente sobre religião, e que todas, não algumas, todas as religiões do mundo têm uma história em comum. É aquele filho do Criador que se junta a nós, passa por provações, é morto, vira Marte e volta para ajudar depois. O nascimento desse enviado é sempre na mesma época ali, que é o solstício de verão, que coincide ali com o Natal. Só que esse documentário, ele tem alguns furos meio sérios, assim, tipo, quando ele aborda a questão de Osíris, Horus, essas coisas. Sim, sim. Ele tem muita coisa, Jackson, assim, que realmente faz você pensar e, pô, esses caras estão viajando demais. Igual tem uma parte lá do atentado das Torres Gêmeas, que pra mim aquilo ali, putz, o cara
Fumou jamba estragada. Mas apesar desse documentário ter os exageros ali e as viagens, essa parte da religião te faz muito pensar que se você for parar a pesquisar, todas as religiões têm um princípio comum mesmo, sabe? É o mesmo tipo de história. Só muda o nome dos personagens, a região, mas é basicamente a mesma coisa. Então, se a gente para pensar assim, que se todas as religiões também têm uma história assim de origem em comum, é porque alguma coisa aconteceu desse jeito que influenciou elas a ter essa história. Vocês concordam comigo? É algo realmente que deixa a gente meio cabreiro com tudo isso. Porque, cara, eu sempre penso assim, ó. Vamos supor que a gente vai lançar uma missão tripulada. Vamos viajar aqui pra Saturno, bem longe. Vamos supor que a viagem dure, sei lá, 3 anos. Aí a gente foi lá, 3 anos, desceu, pegou o que foi e tal, e voltamos. A gente vai demorar pra voltar lá de novo, se for pra voltar. Imagina uma civilização que tá muito mais longe que a gente. Sei lá se os tripulantes são imortais ou tem algum tipo de sistema de suspensão da vida, que eles podem durar mais tempo, não sei. Demoraram esse tempo todo e chegaram aqui. Tiveram contato com a civilização antiga, fizeram os estudos e tal, e foram embora. E eles simplesmente não retornaram, não voltaram mais, porque de repente eles não chegaram no destino deles ainda, ou eles foram lá e voltaram e a viagem deles de volta não se completou. Já pararam pra pensar nisso? Não, e tu já parasse pra pensar que o dia que eles vieram na Terra foi naquele período da glaciação? Esse planeta nunca vai dar nada. E nunca mais voltam. É a mesma coisa que eu falo assim, como que a gente nunca recebeu um sinal de fora, uma comunicação de fora? Vamos supor que eu esteja nos anos 80 e você, Douglas, mande uma mensagem pra mim pelo WhatsApp. Eu não vou receber nunca, saca? Vamos supor que você esteja num lugar que existe o WhatsApp e eu nos anos 80. Eu não vou receber porque eu não tenho um aparelho capaz de pegar aquela mensagem sua, decodificar ela pra mim poder receber. Da mesma forma que eu faço essa analogia. Se alguma civilização mandou um sinal pra cá, de repente esse sinal chegou aqui, mas a gente não tinha como receber ele ou interpretar ele. E se perdeu. Não teve uma resposta. Essa parada de distâncias interestelares, de anos-luz, isso às vezes transforma uma coisa assim que poderia ser rápida em uma coisa demorada. Novamente, uns seres visitam a gente e às vezes uma viagem de volta ao planeta deles e para voltar aqui de novo numa nova missão demora às vezes, sei lá, 5.000 anos, dando um exemplo. Então, de repente, cara, a gente pode um belo dia receber uma visita de uma raça aí que viu a gente, sei lá, Neandertal, sabe? Eu sempre penso muito nisso, que essas coisas elas podem acontecer em determinadas épocas justamente por causa dessas distâncias. Eu conversei com a Lala Barreto aqui, num episódio que a gente fez com ela aqui, muito legal, sobre o caso da Ilha-Humo e do caso João Donato, e ela deu essa teoria, que essas ondas ufológicas às vezes ocorrem porque o sistema de translação da Terra, ou de rotação, de posicionamento no espaço, torna aquela viagem mais curta e propicia essa viagem. Eles vêm, aproveitam essa janela, fazem o que tem que fazer aqui, quando essa janela tá se fechando, eles vão embora. E só vão retornar de novo quando essa janela de aproximação estiver propícia de novo, igual os lançamentos da NASA. O que você acha disso, senhor Fujek? Pois é, eu estava presente na conversa com a Lala e faz muito sentido isso. Explicaria as grandes ondas ufológicas que ocorrem, né? Sim. Porque em determinadas épocas ocorrem avistamento de um determinado tipo de ser, assim, várias e várias vezes, depois fica muito tempo sem outro registro semelhante, né? Pois é. Então, explicaria isso. Eu ainda acho que qualquer visita para nós aqui, ela ou tem que ter algum tipo de tecnologia de buraco de minhoca, que é uma forma de atravessar 2 pontos numa distância muito menor, né? Num tempo muito menor, ou todas as situações que vieram para cá, nós estamos falando de sondas, de robôs. Porque biologicamente, ou pelo menos a biologia que nós conhecemos, não tem como haver uma viagem tripulada e vinda até aqui, por mais que seja uma tecnologia super avançada, porque nós estamos falando de velocidade da luz, entende? Então tem que ter alguma coisa de dobra, tem que ter alguma coisa de... Isso que a gente supõe baseado no que a gente sabe hoje. Isso pode mudar amanhã. Claro, concordo. Mas eu ainda acho que ou tem que ter alguma coisa de dobra, alguma coisa do gênero, e aí fica ainda cada vez mais forte ainda essa teoria da janela, porque acredito eu que essa dobra não deva ser feita talvez de maneira tão simples, né? Sim, às vezes eles aproveitam um evento natural ali do espaço, algum buraco de negro, um buraco de minhoca, alguma coisa, e fazem isso. A cada X tempo aparece coisa, dá pra fazer, tu consegue ir pro setor tal, sabe? Acredite se quiser. Você está ouvindo Acredite se quiser. Então
Então foi isso. Falamos hoje brevemente sobre a teoria dos antigos astronautas. Eu acho muito plausível pra mim. Eu acho que sim, nós somos visitados há muito tempo e eles tiveram uma grande influência na nossa cultura e no nosso modo de viver de hoje em dia. Eu acho que as religiões todas elas tiveram uma origem ali ufológica. Sim, me julguem. Estou aqui para isso. Douglas, valeu demais. Brigadão, tamo junto. A honra é minha. Esse aqui, oficialmente, pra galera ali que tá escutando, é a primeira vez que você tá aparecendo aqui. A primeira de várias, porque nós já gravamos vários programas. Mas, cara, é sempre muito bom te ter aqui e seja bem-vindo. Obrigado, gente. É uma honra mesmo. Eu represento aqui a editora Tábula, né? A gente, na verdade, nós temos aqui uma equipe que é comandada aí pelo Fernando Barreto. A minha esposa foi quem fundou a editora e eu agora tô aqui junto com ela tocando terror, que é uma coisa que eu gosto muito. Ela sempre ficou mais na parte das finanças. E eu gosto mais disso, porque eu também tenho livros e quadrinhos e tal. Então, é uma coisa que eu gosto mais de fazer. Então, é muito bom estar próximo de vocês. E é muito legal saber que essa parceria, né, com Acredite Se Quiser, tá cada vez mais legal. Assim, a gente agora vai ter quadrinho, vamos ter livros e outros projetos que o tempo aí vai revelar. É isso aí. Valeu demais, cara. Tamo junto. Lembrando que tudo que nós falamos aqui hoje vai estar na descrição do episódio. E hoje tem muita coisa para vocês irem lá. Eu vou deixar o link do documentário Os Deuses Astronautas para vocês darem uma conferida lá no YouTube. Tá inteiro dublado, igual eu falei no início. Vou deixar links de matérias lá do Fenômeno que o Jackson fez sobre esse assunto também. Tem muita coisa interessante. Dá uma garimpada lá que é muito material do Sr. Fujack. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se, do nosso Patreon. Entre lá, dê uma força pra gente. Entrando no Patreon ou no Apoia-se, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e vem lá trocar ideia com a gente. Pra quem gosta de trocar ideias sobre esse assunto, conversar sobre caso ufológico, sobrenatural, lá é o lugar perfeito. Tem mais de 300 pessoas lá que gostam do mesmo assunto. E eu já falei outras vezes, lá a gente não faz julgamento. Lá a gente aceita todo mundo com todo tipo de história. Lá a galera é cabeça aberta. E aproveitando para falar uma novidade que agora a nossa loja skinwalker.com.br vai ser na Reserva Inc. Sim, nós vamos ter camisas com a qualidade da Reserva Inc. Então agora, se vocês quiserem uma camisa do Acredite Se Quiser ou de vários modelos que nós estamos fazendo para colocar lá, o link vai estar na descrição do episódio. São modelos muito bacanas e vocês compraram ali rapidamente, vocês estão recebendo, beleza? Eu vou deixar no Instagram também algumas fotos do que nós falamos aqui hoje. Então deem um pulinho lá para vocês verem algumas imagens de pinturas rupestres e coisas que nós citamos aqui. E quando vocês forem lá no Instagram, dê um pulinho lá no link para compras da Amazon. Fica lá em cima nos nossos destaques. Vai fazer uma compra na Amazon? Entra pelo nosso link, dá uma moral pra gente. Beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos e histórias incríveis. E nunca se esqueçam, nunca é demais lembrar que aqui nós só contamos as histórias. Acredite se quiser. Let me have this form of
A floating blue ball, a palace for